Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar os meus amigos, combatentes, o nosso querido exército brasileiro. É uma grande honra e satisfação estar convosco, conhecendo os soldados, tenentes, coronéis, homens que carregam no peito uma farda, glorioso exército brasileiro. Por esse fato, nós agradecemos a todos vocês, os amigos, por abrir esse espaço para nós trazer a palavra de Deus. Eu tenho certeza que a semente, que a palavra, ela vai ser plantada, ela vai ser ministrada no teu coração. Pois quem convence os seres humanos se chama Espírito de Deus. Quem convence a raça humana se chama o meigo Espírito Santo. Quando Jesus estava aqui na terra, quando Jesus estava aqui na terra, no corpo de carne e osso, quando Jesus subiu aos mais altos céus, Jesus olhou para os seus discípulos, Jesus olhou para os apóstolos, Jesus olhou para a multidão e disse para eles que eles não ficariam sozinhos. Vou mandar para vocês o Espírito de Deus, vou mandar para vocês o Consolador. Vocês não vão estar sozinhos aqui nesse globo terrestre. Foi isso que aconteceu. Jesus foi ao céu e lá no céu mandou o Espírito de Deus. Por isso, pelo fato, eu falo que quem convence os homens é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Mateus, no livro de Mateus, capítulo 9, no livro de Mateus, capítulo 9, está escrito, dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe, o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe as tuas mãos e ela viverá. Minha filha faleceu agora, vem, impõe as tuas mãos e ela viverá. Jesus no seu ministério terreno, Jesus no seu ministério aqui na terra, ele percorria as comunidades, ele percorria as aldeias, ele percorria os montes e valados. Jesus, que estava aqui na terra, num corpo de carne e osso, 100% Deus, 100% homem. Quando Jesus percorria esse mundo, quando Jesus percorria montes e valados, pregando e anunciando a sua palavra, a Bíblia diz que as multidões aglomeravam Jesus, as multidões se aproximavam até Jesus, pessoas de diferentes etnias, pessoas em diferentes religiões, pessoas que acreditavam nos seus deuses naquela época, mas o meu Jesus estava ali para uma missão. Missão é essa: para livrar os seres humanos do tormento eterno, para livrar os seres humanos da condenação eterna. E para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do inimigo. Quando Jesus entra numa cidade por nome Cafarnaum, Jesus curou um moço ali, moço paralítico, um moço que estava em uma situação caótica, que estava em uma situação triste. Jesus se aproxima daquele moço, estende as mãos e imediatamente aquele moço, ele é restaurado da sua doença, ele é restaurado da sua enfermidade. Interessante que aonde o meu Jesus percorria, na Galileia, nas circunvizinhas, nas Cesareias, em Jerusalém, todo mundo ficava sabendo que o meigo Nazareno se fazia presente na cidade. Todo mundo ficava sabendo que o homem que faz milagre se encontrava na cidade. Todo mundo ficava sabendo, as vizinhanças, os amigos, os parentes, a notícia se esparramava em todo canto.
aquele que faz milagre, ele está na cidade andando e já está fazendo milagre. As pessoas traziam paralíticos, as pessoas traziam cegos, seus parentes enfermos, seus parentes endemoniados, seus parentes possessos, seus parentes aleijados, a maioria, todo tipo de doença era trazido até Jesus. Todo tipo de enfermidade, as enfermidades, os vizinhos que tinham essas doenças, era trazido até Jesus. Quando chegava até Jesus, sabe o que acontecia? Jesus colocava a mão e o milagre acontecia na hora, pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. De repente, quando Jesus cura aquele moço em Cafarnaum, Jesus agora escolhe um homem por nome Mateus. Mateus estava sentado em um ambiente, sentado numa cadeira, num ambiente. Jesus viu Mateus e falou: Mateus, vem e segue-me. Mateus ouviu a voz de Jesus. Mateus ouviu a voz do meio Nazareno. Mateus ouviu a voz de Jesus. Quando Jesus chama Mateus, Mateus não resiste à voz de Jesus. Imediatamente Mateus se levanta: eu vou te seguir, mestre. Eu vou te seguir, mestre. Aonde o Senhor colocar o pé, eu vou com o Senhor. Quero ser um porta-voz, quero ser um pregador, quero ganhar almas para o teu reino. Interessante que Mateus segue a Jesus. Mateus acompanha Jesus. Amigo ouvinte, meus amigos do exército, do nosso querido exército brasileiro, sabe o que acontece? Quando o homem se encontra com Jesus, ele é impactado pela glória de Deus. Quando o homem se encontra com Jesus, ele se torna um exército de Cristo na terra. Exército como de um homem só, cheio da glória de Deus e da presença de Deus. Querido, não é por um acaso, meu filho, querido, que você está ouvindo essa palavra. Tenho certeza que no teu coração, no teu íntimo, Deus vai bradar, Deus vai falar. E eu tenho certeza, meu querido, que daqui vai levantar homens, que daqui vai levantar atalaias, que daqui vai levantar homens fardados, mas homens cheios da glória de Deus, que aonde ele coloca o pé, Jesus se faz presente na terra. Interessante que quando Mateus segue a Jesus, Jesus agora fala sobre o jejum. Jesus fala sobre a sua palavra pregada, sermões anunciados. De repente, Jesus agora se encontra com o moço, com o oficial, chefe da sinagoga. Jesus se encontra com o chefe da sinagoga, homem das suas patentes religiosas, homens dos seus estudos avançados, homens dos seus estudos de bacharéis da época, estudos bíblicos, dos seus cânones sagrados na época, homem que conhecia das leis. Mas quando se encontra com Jesus, ele se aproxima de Jesus e fala: mestre, eu sei, mestre, que aonde tu chega, milagre acontece. Eu sei, mestre, a fama está em todo canto, a fama, todo mundo comenta, aonde tu coloca o pé, alguma coisa acontece. Mestre, a notícia está esparramada em todo canto. O homem chamado Jesus, onde ele coloca o pé, não tem doença, não tem enfermidade, não tem paralítico, não tem cego, não tem coxo. Quando Jesus coloca a mão, se levanta na hora, porque o dono do milagre se faz presente. O dono do milagre se faz presente. Quando ele entra na cidade, quem manda na cidade se chama Jesus de Nazaré. Não tem demônio, não tem Zé Pilantra, Chucaveira, Pedro Velho. Quando Jesus entra na cidade, quem comanda a cidade se chama Jesus. Interessante, Jesus chega naquela cidade. Aquele moço, chefe da sinagoga, falou assim: mestre, a minha filha acabou de morrer. A minha filha acabou de falecer. Mestre, e agora?
era minha filha, era tudo que eu tinha. Ela acabou de falecer. Jesus se levanta. Imagino comigo, Jesus sentado numa cadeira, descansando da sua viagem missionária, descansando. Presbítero Hélio, presbítero Alcimar, Jesus como homem, 100% Deus, 100% homem, ele sentia cansaço, fadiga. Jesus estava sentado descansando, quem sabe tomando um copo d'água, descansando, passando a mão na sua barba, nos seus cabelos compridos, se abanando. De repente, aquele moço se aproxima até Jesus, chefe da sinagoga, relata o fato, relata que a sua filha morreu, que a sua filha faleceu. A Bíblia fala que Jesus se levanta. A Bíblia diz que Jesus se levanta. Quando Jesus se levanta, seus discípulos também se levantam e acompanham Jesus. Os discípulos que acompanhavam Jesus, quando Jesus se levantou, eles também se levantaram. Mestre, aonde o Senhor for, vou contigo. Mestre, aonde o Senhor for, vou contigo. Eu quero ver os milagres, eu quero ver a proeza, porque eu sei que o Senhor Deus tem poder no céu e poder na terra, porque eu sei que o Senhor Deus, aonde chega até a morte, tem que respeitar o teu nome, Jesus. Sabe o que foi que aconteceu? Queridos tenentes, major do exército, sabe o que foi que aconteceu? Quando Jesus se levanta, imediatamente uma multidão se esparrama na cidade. A cidade ficou cheia, irmão Hélio. Todo mundo queria piscar em Jesus. Todo mundo queria tocar em Jesus. Porque a notícia era assim: se alguém tocar em Jesus, vai ser curado. Se alguém tocar em Jesus, vai ser curado. A notícia era essa: se tocar em Jesus, se tocar em Jesus, não tem para os demônios. Se tocar em Jesus, vai acontecer milagre. Sabe o que foi que aconteceu? Uma mulher de um fluxo de sangue há 12 anos, ela escuta a notícia, ela escuta os passos da multidão andando na cidade, ela escuta os passos da multidão caminhando na cidade. Quando aquela mulher ouviu falar de Jesus, quando aquela mulher ouviu que Jesus estava na cidade, ela se levanta imediatamente. Ela escuta os passos da multidão, ela escuta o povo dando glória a Deus, aleluia, dizendo: há um Deus de Israel na cidade, há um Deus que faz milagre na cidade, há um Cristo que faz milagre na cidade. De repente, ela se levanta e as multidões querendo pescar em Jesus. E aquela mulher, ela entra no meio da multidão, ela rompe a multidão, ela vai caindo, levantando, se levantando, tropeçando, caindo, mas ela falava no seu coração: eu tenho certeza, se eu tocar nas vestes do meu Jesus, eu vou ser curada dessa doença maligna. Eu tenho certeza, se eu tocar em Jesus, essa hemorragia maligna vai subir da minha vida. Sabe o que foi que aconteceu? Quando aquela mulher se aproxima de Jesus, ela toca em Jesus, ela recebe o milagre na hora. Ela recebe o impacto do milagre na hora. Sabe por quê? Ela foi de encontro a Jesus. Ela foi de encontro a Jesus. Ela foi de encontro àquele que tem poder no céu. Ela foi de encontro àquele que para as multidões. O Jesus que chegou na cidade, ele parou a multidão, e aquela mulher trisca em Jesus. Quando trisca em Jesus, na honra de Jesus, ela é curada na hora. Jesus se levanta e disse: alguém da multidão me toca. Alguém da multidão me toca, presbítero Hélio, presbítero Alcimar. Aquela mulher falou: alguém da multidão me tocou e eu senti poder saindo de mim. De repente, o discípulo: mestre, os discípulos relatam: mestre, a multidão é gigante, a multidão é muito gigante. Mas Jesus fala: todas as vezes quando Jesus entrava nas multidões, alguém triscava nele. Ele sempre tinha essa pergunta: quem me tocou? Sempre alguém da multidão falava: não, mestre,
A multidão te sufoca. Não, mas alguém me tocou diferente. De mim saiu poder, de mim saiu virtude. Jesus se aproxima daquela mulher. Mulher, livre está desse mal. Livre está desse mal. Era normal, meus queridos. Era normal aonde Jesus chegar, as multidões aglomerar. Era normal aonde Jesus chegar, ele falar assim: alguém me tocou, porque eu sei que de mim saiu poder. Era normal Jesus falar isso, porque as multidões se aproximavam até Jesus. As multidões se aproximavam até Jesus. Quando Jesus cura aquela mulher, de repente Jesus vai à casa daquele chefe, o chefe da sinagoga. Sabe o que foi que aconteceu? Quando Jesus chega na casa do chefe da sinagoga, parentes, vizinhos, todo mundo aglomerado, chorando. Pessoas que era paga para chorar estavam ali. Pessoas que era pago para chorar estavam naquele ambiente, estavam naquele local, chorando, lamentando. E a filha daquele oficial estava morta, dentro de um caixão frio, dentro de uma maquete fria. De repente, Jesus entra no ambiente e fala: gente, acalma, gente, não precisa chorar. Jesus sabia que tudo era teatria. Eles eram pagos para se lamentar, eles eram pagos para chorar da desgraça dos outros, eles eram pagos para chorar da miséria dos outros. Jesus chegou ali e falou: gente, chega de teatria, chega de teatro. Essa menina não está morta, não está morta, mas dorme. Quando Jesus fala isso, imediatamente aqueles que falavam, aqueles que estavam se fingindo, que estavam chorando, começaram a zombar, começaram a caçoar, começaram a rir da cara do meu Jesus. Sabe o que Jesus fez? Todo mundo que está aqui sai, todo mundo que está aqui sai. Jesus expulsa os que estavam com críticas. Jesus mandou todo mundo que estava sorrindo da cara de Jesus, sorrindo da expressão do meu Jesus, sorrindo do jeito que o meu Jesus estava falando. Mas Jesus sabia o que ia fazer. Jesus sabia o que ele ia fazer. Jesus falou assim: retirai-vos. Só entrou só o Pai, só alguns discípulos, só a mãe e o Pai entrou no ambiente. Quando Jesus entrou no quarto aonde a menina estava morta, Jesus entra no quarto com o pai e a mãe, e aquele chororô. Pai que é pai sente a dor de um filho quando o filho vai embora, quando o filho morre. Estava o pai agarrado na mãe, chorando em prantos. Mestre, era meu único filho. Mestre, era minha filha, mestre. Era minha filha querida, mestre. Mestre, ela era tudo para mim, mestre. Chorando em prantos, limpando o rosto, quem sabe que o lenço, limpando o rosto, o pai chorando, a mãe chorando, os parentes mais chegados chorando. Jesus entra no quarto. Jesus entra no quarto onde está morta. Jesus entra no quarto onde estava a menina morta. Lá do lado de fora, todo mundo sorrindo, debochando, criticando. O que é que ele vai fazer agora? O que é que ele vai fazer agora? A notícia é que aonde ele chega, ele para as multidões. A notícia é aonde ele chega, ele para as multidões. Ele coloca as mãos sobre as multidões e o milagre acontece. Ele coloca as mãos sobre os mortos e os mortos ressuscitam. Ele coloca a mão nos paralíticos e os paralíticos andam. Eu quero ver que esse Jesus vai fazer agora. Eram os críticos, eram os zombadores. Na nossa vida, queridos, sempre vai aparecer alguém que vai te criticar a tua postura de ser, o teu jeito de ser. Deus te escolheu, você foi selecionado para ser o exército brasileiro,
é seu estilo, a sua vocação, a sua chamada, mas dentro de ti existe uma chamada mais poderosa do que essa. Dentro de ti existe uma chamada mais impactante do que essa, para se alistar no exército de Jeová, que fez os céus e a terra. Você pode ser um pregador, você pode ser um levita, você pode ser um servo de Deus cheio do Espírito Santo, ainda mais vestir a roupa brasileira do exército, mas ser um homem cheio de Deus, da glória do Espírito Santo. Para encerrar, Jesus entra no quarto. Quando Jesus entra no quarto, Jesus se aproxima do morto, Jesus se aproxima daquela menina morta, daquele ser morto. Jesus se aproxima, olha aquele monumento gelado, frio na cama, a mãe de um canto, os parentes de um outro, e lá fora a zombaria. Sabe o que foi que aconteceu? Jesus, ele se aproxima daquele pequeno ser morto. A Bíblia diz que Jesus estende as mãos e a levanta na hora. Jesus pega na mão e a levanta. Quando Jesus pega na mão, a glória e o poder que está em Jesus, a glória e o Shekinah, a autoridade que nem o diabo resiste, a autoridade que nem a morte resiste. Quando Jesus pega na mão, a morte tem que bater em retirada. Aquela menina, ela volta à vida, aquele ser volta à vida e ressurge, revive. O que estava morto não está mais morto, revive. E essa é a mensagem. Deus tem uma palavra ao teu coração, Deus tem uma mensagem ao teu coração. Você que ouviu a palavra, que ouviu a mensagem, eu tenho certeza que essa mensagem, ela vai ser implantada no teu coração, ela vai ser implantada na tua alma. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos, mas a semente um dia ela vai florescer, um dia ela vai crescer, um dia ela vai crescer, vai virar uma árvore, vai frutificar, pois a palavra não volta vazia pregada, a mensagem não volta vazia pregada. Esse é meu Deus que fez os céus e a terra, esse é meu Deus que fez os céus e a terra. E é isso, onde Jesus percorria, ele deixava sua marca, ele deixava rastro de milagre, rastro de proeza, rastro de glória. Que é isso, a missão de Jesus era essa quando estava aqui na terra. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Se você crê, quiser oração, vem aqui na frente para nós encerrar. Parece que vai chover. Quer oração? Você pode vir aqui na frente para nós encerrar? Vamos orar nós? Vamos? Convido você, vem aqui na frente orar. Então pode ficar em pé. Convido os meus amigos a ficar em pé, por gentileza. Aleluia. Você que ouviu a palavra de Deus, queremos profetizar na tua vida bênção, livramento e milagre. Senhor Deus e meu Pai, nesse momento, Pai, te apresentamos, meu Deus, cada soldado, tenente, major do exército e assim sucessivamente. Profetizamos, ó Deus, que a tua palavra ela possa fazer efeito nos corações. Eu te peço em nome de Jesus, confirma a mensagem pregada, confirma a palavra ministrada no coração e na alma. E é teu Espírito que trabalha, é teu Espírito que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Deus, abençoa eles em nome de Jesus. Vamos para que está chovendo, né, irmão? Chuva, chuva. Irmãos, que Deus abençoe todos vocês.